Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, meu nome é Denis Santini, eu sou o fundador da MD e sou o CEO da Community. A Community, que eu espero que vocês já sabem, é uma iniciativa voltada a inspirar, a dar dicas para todos os franqueados no Brasil, através da troca de experiência com outros franqueados. São uma série de iniciativas que a gente vai começar, já começou, e você pode acompanhar a gente no site da Community, e uma delas é aqui onde a gente está hoje, é o Divã com o Franqueado. É isso mesmo, esse trocadilho infame, você já deve estar acostumado com ele assim, espero, entre o divã do psicólogo, colocar aqui os franqueados num divã e uma van, porque esse estúdio é dentro de uma van que está rodando o Brasil. A gente já passou pelo Rio, já passou por São Paulo, interior de São Paulo, e agora pegamos uma estrada longa e viemos aqui para Recife, Pernambuco, em Porto de Galinhas, no 35º Encontro de Orientadoras e Franqueadas do Kumon, aqui em Recife. E muito bacana poder chegar aqui, poder conhecer esse espaço maravilhoso, e a van rodou, e poder bater um papo com franqueados e franqueadas que têm histórias maravilhosas. Algumas delas já estão aqui, já estão aqui no nosso playlist, e hoje eu tenho duas histórias muito bacanas para contar para vocês, diretamente aqui da região da Bahia, e de Recife mesmo, né? Eu tô com a Danila e a Fabiana, que vão contar um pouquinho das suas histórias, um pouquinho de como foi entrar aqui no Kumon e um pouquinho do dia a dia da operação dessas franquias. São franqueadas, uma que está aqui até há pouco tempo como franqueada e já tem resultados bem expressivos, e a Danila que já está com a gente há algum tempo. E como eu sempre faço, eu vou pedir para elas se apresentarem. E primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje aqui é cedinho, mas o pessoal que está vendo a gente pode estar vendo de manhã no café, na hora do almoço, na escapadinha, ou à noite fazendo um exercício, ouvindo aqui a gente. Muito bem-vindas por estarem aqui com a gente e poder contar um pouco da história de vocês. Obrigada pelo convite. Quem são vocês? Quem vai começar? Eu posso começar. Então, Danila, muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bom poder falar, né, algo que a gente ama, né, que é o Kumon. Minha história com o Kumon começou, na verdade, quando eu era criança. Eu fui aluna do Kumon. Sabe que isso é bem comum, viu? Isso. Porque a gente experimenta, né? Experimentou que o método fez diferença na nossa vida e a gente depois quer replicar para outras pessoas, né? Muito bom. E eu, na verdade, reencontrei o Kumon, na verdade, em 2017. Eu era advogada e não queria mais usar, né? Eu trabalhar, na verdade, no direito, e fui procurar algo para abrir, para seguir, né, como trabalho, quando eu reencontrei o Kumon. E passei por todo o processo e assim, eu digo que me reapaixonei, né? Na verdade, o Kumon voltou para minha vida e a gente segue aí há 7 anos. Olha, que bacana, muito bacana mesmo. E você, Fabiana? Quem é a Fabiana e como é que você veio parar no Kumon? Sou Fabiana Reis, mãe de Ian e Aleph, e foi justamente esses dois mocinhos que me trouxeram para o Kumon. Eles eram aluno Kumon, uma unidade em Salvador, e eu já era gestora escolar e apaixonada com os resultados que eu colhi em casa, fui entendendo cada vez mais a riqueza que o Kumon tinha pela perspectiva da educação. E aí busquei essa oportunidade em 2018, permaneceu viva lá até que apareceu uma região em que eu podia abrir a minha unidade, e aí eu podia exercer o que eu acredito, né, no desenvolvimento, que é na base que a gente constrói o futuro, e poder exercer esse papel lá em Camaçari. E você estava me contando, né? Foi a orientadora do seu filho que te indicou. Então você veio de uma indicação de outra orientadora, outra franqueada, né? Nós sempre tivemos um laço muito forte, porque participamos de todo o processo com os nossos filhos, tanto eu quanto meu marido, e sempre conversamos sobre educação, e um belo dia eu contei para ela, numa expo, a ideia veio numa expo, e quando eu comentei com ela, Fábio, tem tudo a ver com você, eu acho que dá certo para você. Eu vou te indicar, e aí a gente foi buscando essa oportunidade até que em 2021 ela de fato ocorreu. E 2 anos, como é que foram esses 2 anos? Eu ia voltar para Danila, mas eu vou até emendar com você aqui. Você que falou aqui que você trabalhava já no setor de educação. Exatamente. Como executiva, como profissional. Exatamente. E como é que já são 2, quer dizer, pouco e muito ao mesmo tempo. Mais intensos 2 anos e meio. Né? Bem intenso, ainda mais lidando com isso. Como é que foi essa mudança de carreira, né? De você sair de uma postura de profissional, de executiva, de funcionários, vamos chamar assim, para empreender através de franquias? Isso. Eu costumo dizer assim, Denis. Já queria empreender? Eu percebi que eu já tinha um comportamento empreendedor. Muito bom.
Então, o meu processo foi relativamente suave para um processo de substituição. Eu substituí uma unidade que já estava funcionando, eu já tinha uns 70 alunos na época. E eu tive a oportunidade, na verdade, de exercer esse comportamento que eu já levava para a minha vida profissional desde sempre, em algo que eu acredito e que seria meu. Então, eu tive a oportunidade de colocar uma camada a mais de identidade, né, nesse mundo que eu fui habitar. Então, tem sido fascinante, gratificante, eu estou cada vez mais feliz, porque era o que eu queria. E eu estou tendo, com o amadurecer, que é natural, né, do nosso processo de avançar nesse tempo, nessa troca de informações que a gente tem sempre, cada vez que a gente se encontra, nós orientadoras. Então, eu estou tendo a oportunidade de reformular e colocar em prática aquilo que eu sempre desejei. Olha, que bacana. Eu vou voltar para você com essa questão da substituição, mas eu queria perguntar para a Danila a mesma coisa. De direito, advogado, tinha alguma área específica de direito que você atuava? Era direito administrativo, era royalty de petróleo. Veja que coisa completamente diferente. E aí me conta, você já empreendia? Você trabalhava como empresa? Não, nunca tinha empreendido e foi justamente algo que quando eu não quis mais, né, seguir no direito, poxa, eu vou começar, né? Então, o interessante do processo do Kumon é porque, na verdade, eles me deram todo esse know-how inicial, né, de entender como é que a unidade ia funcionar. Então, o auxílio, eu passei um processo mais longo, porque não tinha no ano que eu me inscrevi para poder abrir, não tinha abertura, eu abri no outro ano. Então, meu processo foi até mais longo, mas foi também uma oportunidade para que eu pudesse também me desenvolver também como empreendedora, né, como ter entender um pouquinho mais como seriam todos os processos. E como é que você se sente hoje? Você fez a escolha certa? Está feliz Com empreendendo? Certeza. Feliz demais, feliz demais. É muito diferente do direito para empreender? Absurdamente, porque também, assim, por mais que eu tinha alguém ali, né, por mais que eu fosse sócia do escritório, mas tinha alguém que direcionava tudo. Então agora, na verdade, o negócio tá tudo comigo, né? Então eu tive que me desenvolver e o Kumon, ele traz isso, né? Não só como orientadora, mas como administradora também. E cada dia, assim, como o Fabi falou, cada dia mais feliz. Realmente, assim, eu não sei nem como... Eu fico brincando que eu nem lembro como é que eu trabalhava com direito, porque trabalhar com as crianças, trabalhar com desenvolvimento é algo que, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou voltar para esse tema que aqui no Kumon chama de substituição e no mundo das franquias chama de repasse. Sim. Eu vou dizer que eu sou um entusiasta do repasse, porque eu acho que é uma oportunidade para quem está sair de alguma forma até digna, muitas vezes não deu certo por N motivos, ou às vezes é uma viagem, às vezes é a mudança de cidade, às vezes porque não se adaptou, tem a oportunidade de poder sair. Para quem está entrando, uma oportunidade de já pegar um negócio andando. Você falou que tinham 70 alunos, né? Isso. E hoje você está com? 180. Então acho que a coisa foi boa, né? Como é que é pegar uma operação andando? Isso acho que facilita. Eu queria ouvir de você. Facilita porque você já começa com alunos, mas já vem também com algumas histórias. Como é que foi? Eu achei legal isso que você trouxe e até uma reflexão interessante que eu nunca tinha feito. Para quem está saindo, tem uma sensação de continuidade e para a gente que está entrando de oportunidade. Exato. Né? Então, tem sido cada vez mais uma oportunidade de perceber que quando a gente fala de abrir um negócio, nós temos uma velocidade, né, dessa maturidade inicial, no nosso caso especificamente de vinda de alunos, de entender como esses alunos funcionam, a mecânica da unidade e a relação com esses alunos. Ao mesmo tempo, a gente, falando financeiramente, a gente tem um tempo ainda para as coisas acontecerem, né? Para esse retorno de investimento acontecer, para ponto de equilíbrio chegar. Quando a gente fala de substituição, ela vai exigir um pouco mais de quem está entrando, mas ela vai oferecer justamente esse bônus, de já ter um financeiro um pouco mais equilibrado, o que te dá a chance de poder ficar mais tranquilo para se dedicar ou estudar mais e trabalhar as outras áreas do negócio. Né? Te dá uma segurança básica para que você possa avançar. Muito bacana. E Danila, você trouxe alguma experiência de gestão antes de você virar franqueada para o seu dia a dia? Tem coisas que você usa ou foi tudo do zero e você reaprendeu a trabalhar um novo formato de negócio? Eu tive que reaprender porque é muito diferente a área, né? Na verdade, o escritório a gente trabalhava na época de advogado era completamente diferente, assim, eu não trabalhava com gestão, como eu disse, tinha alguém que fazia isso. Então, eu tive que aprender tudo do zero, mas foi algo que foi sendo construído realmente, né? No tempo, a gente tendo contato, né? A gente tem todos os treinamentos, então a gente, nesse processo, acaba se desenvolvendo e conseguindo perceber. Uma coisa ou outra a gente vai levando mais tempo, né? Porque
são os pilares, né, de orientação, você tem que estudar material didático, então tem a parte de administração, mas eu acho que foi tudo sendo muito equilibrado, né, tudo foi crescendo, mas realmente, assim, da minha outra vida, eu não consegui trazer, porque é muito diferente mesmo, né, são coisas completamente diferentes. E perguntando um pouquinho de operação agora, qual que vocês, falando do próprio dia a dia, como é a rotina da sua operação? Como que é? Quais são os principais desafios na hora de captar aluno, na hora de conseguir novas matrículas no seu dia a dia, Fabi? O que eu pude investir, inclusive, nesses 2 anos e meio aproximadamente, e foi o meu grande foco, foi um nível de atendimento em que as pessoas se sentissem relevantes. E eu ouço muito isso, você está próximo dos pais, né? Acaba muito indicação. São 2 pilares que eu não abro mão na minha unidade. Um relacionamento forte e profundo, verdadeiro, não abro mão dele ser verdadeiro. E uma primeira, segunda, terceira e todas as impressões positivas sobre o atendimento. Todas as vezes que tiver um ponto de contato, deixar uma impressão positiva. Eu não abro mão. Eu tenho um público muito forte que bate na porta, porque eu fico numa rua de grande movimentação. Ainda tenho muita ligação, é uma característica da cidade que eu estou inserida. E eu não abro mão de que essa impressão seja positiva sobre qualquer um desses canais. E que a pessoa se sinta olhada. Então, a gente pergunta o nome e a partir dali a gente trata ela pelo nome. Isso no é uma boa WhatsApp, dica. sobre todas as esferas. Você se sente olhado. Pessoalidade, não é impessoalidade. Exatamente. Então, são pontos que eu não abro mão e eu coloco aí esses pontos como grande fator de sucesso para atingir esse número. Bacana. Porque é uma região que é escassa desse processo. E Fábio ou Fabi, como é que te chamam? Fique à vontade, me chamam dos dois nomes, Fabi e Fábio. Eu tenho uma amiga que é Fabiana, que chamam de Fabi, e eu tenho uma amiga que é Fabiana, que é Fá. Lá em São Paulo as pessoas adoram abreviar, Danila, e você? Você já está há 11 anos. Tem alguma dica? 11 anos, né? 7 anos. 7 anos. Tem alguma dica que você dá, que você aprendeu e fala, olha, isso daqui eu aprendi e eu vi que funciona e eu aplico como uma rotina, como um hábito no meu dia a dia? O que o Fabi falou também é muito parecido à unidade, né? Que a minha unidade também está numa grande avenida. Então, desde o começo, né? Minha questão foi muito fortalecer o comum naquela área, para as pessoas conhecerem a unidade, né? Conhecerem o método comum. E em relação a eu acho que a comunicação é algo importantíssimo. E em todas as esferas. Com nossos funcionários, com os pais dos alunos, com os próprios alunos, para que a gente possa justamente ter um melhor entendimento do que é o comum e desse desenvolvimento deles. Então, na unidade, a gente faz feedbacks diários dos alunos e conversa com os pais. Com diários Isso, entre vocês? Como é que é? Com os pais, né? Com as famílias, na verdade. E na unidade eu tenho, né? A gente tem as quartas-feiras, né? Que é o nosso dia da nossa rotina administrativa. E eu sempre faço reuniões com os auxiliares para que a gente possa conversar, cada um traz seu caso de aluno, algo que a gente precisa esclarecer um pouquinho mais. Então, no dia a dia isso acontece, mas na quarta-feira a gente consegue se dedicar, porque é um dia que nós não recebemos aluno, então conseguimos sentar e se dedicar justamente a entender um pouquinho mais cada um para pensar nesse depois, né? O que vai vir depois de programação. Sabe que eu estive falando com a Grazi e a Patrícia do Rio de Janeiro, elas me disseram que elas mantêm toda quarta-feira um encontro com outras orientadoras, que são, se não me engano, estou com medo de errar o número, mas não sei se são 9 ou 10, que toda quarta-feira, além de ter essas questões administrativas, também se encontram para fazer troca de aprendizado, troca de relacionamento ali, de dificuldades com alunos. Isso é muito comum entre vocês? Vocês têm bastante essas trocas? Vocês fazem na região de vocês? Com outras orientadoras? A gente faz, assim. Tem as próprias reuniões, né, que são promovidas pelo Comum, e também a gente se junta. Vamos almoçar hoje para poder, principalmente questões que acontecem, porque as realidades, por mais que cada unidade esteja numa realidade diferente, mas nossas dores e nossas felicidades são muito parecidas, né? Então, assim, trocar com outra pessoa, saber que não acontece só comigo, que acontece com alguém. Isso não é só comigo. Não é só comigo, porque a gente acha que só acontece ali, né? Não é só comigo, né? A gente tem escuta outra pessoa, pega dicas de como ela solucionou aquele problema, aquela questão. Então, acho que a rede comum traz muito isso, né? O encontro, ele é assim, né? A gente faz questão de vir, desde a minha abertura eu venho para os encontros, que é justamente isso, é a troca que é muito importante, porque a gente cresce demais. Então, a próxima semana minha cabeça está fervilhando para voltar, para colocar tudo em prática. Depois desse encontro, né? Isso, porque vem justamente essa questão dessa troca. A gente se ajuda muito, né? Todo mundo. E não só aqui, por exemplo, eu que estou em Recife, né? Mas, por exemplo, eu falo com o Fabi, falo com pessoas de Salvador, a gente fala com muita gente da rede como um todo. Interessante. E imagino para você, né, Fabi? Quer dizer, você chegou de um repasse, você se sentiu acolhida? Extremamente.
Então acho que isso, até aproveitando, porque eu sempre gosto de trazer isso, outras insights, não só para o Kumon, mas para outras franquias, quer dizer, a importância que é você ter essa troca com outros franqueados. É essencial. A gente fala que todos os encontros formais, palestras, são interessantes, mas o que mais nos põe em movimento quando a gente retorna para a nossa unidade é essa troca de experiência. Ontem a gente estava batendo um papo no jantar sobre isso. Ainda que as realidades sejam diferentes, as localidades diferentes, a gente pode colher informações e ver o que é aplicável para a gente imediatamente, o que a gente deixa ali na gavetinha para o nosso médio e longo prazo, já que temos idades diferentes de unidade, o que é adaptável para a minha realidade. E o mais importante que eu acho dessa colaboração é eu ter a abertura e a certeza que se eu ligar para a Danila e fazer um desabafo, ou pedir uma dica, ou falar, vamos sentar para estudar, elas vão estar prontas para isso. Isso é muito bom. Desde o primeiro momento, eu tive essa abertura, não importa o tempo, isso para mim foi essencial. Eu tenho dito muito isso, quer dizer, você que está ouvindo a gente, vendo a gente, quer dizer, converse com outros franqueados, troque, participe dos encontros, dos encontros promovidos pela franqueadora, porque esse momento é onde você consegue, são as mesmas dores, né? O que você falou, né? Não estou sozinha nesse barco, né? Vocês sentem isso também, né? Exato. Deixa eu falar para vocês, outro dia eu estava conversando com um franqueado da Chili Beans, e sobre inovação, sobre novos produtos, novos serviços. E aí ele falou para mim assim, Denis, muitas vezes eu estou no grupo de WhatsApp, lá vem mais uma coisa, vai me dar trabalho. Ele fala, cara, eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, testa comigo, vem aqui comigo, porque ele falou uma coisa que eu gostei, que é, eu quero ser parte da solução, não do problema. E a gente tem falado muito sobre inovação, tecnologia. Como é que vocês encaram quando vem novas... Agora o próprio Connect, como é que vocês encaram isso do dia a dia, de implementar novas atividades? Eu estava conversando aqui com a Itsui, ela brincou com a gente e ela falou assim, meu Deus, quando eu vi ali, nem eu sei mexer no celular, agora eu vou ter que fazer ali, ai meu Deus, acabou para mim. No final ela já está com quase 70% dos alunos ali. Como é que vocês encaram esses novos produtos, esses novos formatos de trabalho no seu dia a dia? Vou começar pela Fábia. Eu adoro. Para mim é uma injeção de energia. Primeiro que eu acredito na franquia. Foi fácil você se adaptar? Foi. Foi porque eu acredito na franquia, vejo a aplicabilidade de tudo, né? Eu tenho uma vasta experiência em educação, então eu vejo absolutamente tudo, das teorias antigas às mais novas, aplicada de forma efetiva no Kumon. São mais de 60 anos, o Kumon não colocaria nenhuma tecnologia que fosse macular isso. Então eu tenho plena confiança e eu gosto. Eu sempre coloco assim, ó, tudo que for poupar tempo para que esse tempo seja utilizado para desenvolver meu aluno, é o que eu quero. Então conte comigo, sou a primeira a levantar a mãozinha. Também tá junto, né? Para ajudar a desenvolver. E você, Danila, como é que você sentiu? Foi difícil essa adaptação? Eu imagino que também não tenha sido tão fácil, mas como é que foi isso tudo, né? Eu acho que a mudança é muito mais na visão, por exemplo, de fora. Porque, por exemplo, eu, como Fabi, assim, eu acredito, né? Então, toda vez que tem uma coisa nova, eu já falo pro coordenador, eu quero, pode me colocar aí, a primeira sou eu quero. Porque eu acho que, justamente, quando vem algo novo, é para ajudar nosso olhar de desenvolvimento. Então, o foco do Kumon é a gente trabalhar o desenvolvimento das crianças, né? Então, tudo que chega, né, vem facilitar esse processo. Não só a questão, por exemplo, que a gente tem hoje com o Kumon Connect, que facilita absurdamente o nível de observação. Então, conseguimos ver a criança o que ela faz diariamente. Eu consigo ver a criança escrevendo no tablet. Então, qual seria a outra ferramenta que eu teria para ver isso, né? Eu fico brincando que é meu olho que vai para casa de todo mundo agora, que eu consigo observar. Não só isso, assim, temos agora novas ferramentas, né, de gestão. Tem o MOL, tem o AO, que são os agendamentos, né, que é a forma fácil, na verdade, da pessoa entrar em contato com nossa unidade. Então, acredito que isso facilitou muito o nosso processo, muito mesmo. Então, eu acho que a tecnologia vem para agregar, e ela tem vindo, a inovação hoje vem, pelo menos para o Kumon, a gente tem sentido muito isso, como agregando mesmo para o nosso dia a dia, facilitando esse processo do dia a dia da unidade. Olha, eu vou contar, eu acho que eu já contei para vocês, né, que meu filho faz Kumon, já vai fazer 5 anos agora em outubro. E ontem a Cida, não a tia Cida, sim, a Cida, que é a orientadora do Joaquim, estava aqui. Aí eu peguei, no jantar ontem, eu fiz um vídeo com ela e com ele, né?
E a Cida falou, você foi no Kumon hoje é dia, ontem é dia de Kumon, né? Aí eu fui e recebi um parabéns da Soraya, que eu acho que é auxiliar, né? E aí eu brinquei com o Joaquim ainda não tá usando o Connect, né? A Cida falou que vai implementar, mas ele fez uma experiência. Aí eu falei na hora assim, quando eu acabei de falar com ela, eu falei, Joaquim, como é que foi a experiência Connect? Ele falou, pai, se eu começar a usar o iPad, o tablet, eu não vou mais reclamar de fazer lição. Então olha que bacana, então, porque eu acho que muitas vezes a gente tem que estar atento ao nosso cliente, né? Quer dizer, infelizmente ou felizmente, eu não estou aqui fazer juízo de valor, se as telas ou não, mas a tela é presente no nosso dia a dia. Então, assim, você estar presente, que a gente falou até na apresentação, né? Estar inserido no dia a dia facilita a vida para o papel de vocês como educadoras. Exatamente. Eu queria fazer uma rápida... eu estava aqui pensando, e você me falou uma coisa no começo que eu anotei aqui, que a sua mãe quase foi franqueada, né? Ela estava lá atrás, já tinha um pouco de veia ali. Eu queria falar qual é o papel da família para vocês, quando vocês decidirem empreender, hoje que vocês empreendem, como é que foi o apoio, quanto a família é importante no dia a dia de vocês, para continuar, às vezes dá aquela força quando você chega em casa e fala, meu Deus, aquela dificuldade, que todo mundo tem dificuldades, como é que é a família no dia a dia para vocês? Para mim é tudo, porque minha família me apoiou desde o primeiro momento, né? Minha mãe trabalha comigo na unidade, então assim, a queridinha dos alunos é minha funcionária. Os alunos acham ótimo isso, acham muito engraçado. E agora tu desconta, né, que tua mãe trabalhando. Mas ela assim, é maravilhoso ter ela do meu lado. Ela sente parte também aqui. Isso, e ela é parte, né? Não só ela, meu pai, meus irmãos. É uma rede, porque muitas vezes está na unidade, eles dão um suporte absurdo para tudo, né? Para a vida, para o apoio mesmo. Meu pai, por exemplo, essa questão da falta de experiência que eu tinha como empreendedora. Meu pai, ele estudou economia, contabilidade, então muita gente sentou, ele pegou, vamos lá, estendeu o que é um livro caixa, por exemplo, ele foi lá me explicar tudo. Então, assim, a família, meus irmãos também, meus sobrinhos fazem como eu também estão lá comigo, e todo mundo dá um apoio absurdo. Então, eu aqui no encontro, no Clube Ouro, então eu mandava foto, a família comemora bastante, né? É uma coisa que eu acho que não é uma conquista só minha. Se eu tô ali e se eu cheguei até aquele ponto é porque eles estão do meu lado. Sabe que a gente teve um episódio, eu convido você a assistir o episódio da Sara e da Vilma, que é mãe e filha. A mãe era franqueada, depois a filha virou orientador, o irmão virou orientador. A coisa desencadeou, falando, logo vai ter mais aí mais franqueados aí na família, né? Sim, com certeza. E Fabi, e você? Falando sobre a perspectiva da minha própria família, meu pilar, meu lar, minha fonte de energia. Olha que legal. Sobre a perspectiva do Kumon, é o fator decisivo para o sucesso do aluno. Ainda que tenhamos uma franquia extremamente comprometida, que dá todo o suporte, instrumentos para nós orientadores, instrução para essa família, o sucesso do aluno vai acontecer quando essa família pôr em prática o pilar que é de responsabilidade dela. Então, e o grande papel, a gente fala hoje nas nossas unidades, é a gente cada vez mais ganhar a adesão dessa família. O aluno vai na unidade 2 vezes na semana. Todos os outros dias ela vai fazer no ambiente do lar. Então, ainda que façamos muito bem dentro da unidade, vai ser o fator lá que vai ser decisivo. E quando a gente para observar, todo aluno que caminha, que persevera, que persiste, que avança, que é adiantado, 1, 2, 3, 5, né? Não há limites, tem como suporte uma família que é atuante. Olha que bacana. Então, trazer para essa família, desde instrução básica, porque a gente também desenvolve famílias, a depender da região que a gente está, né? Cada uma em sua camada. Então, a gente tem que trazer instrução, informação para que essa família tenha essa adesão dessa família para que a gente possa exercer e trazer a beleza que o Kumon tem para a vida desse aluno. Isso é muito bacana, né? Tanto no aspecto família do aluno, como no aspecto família de vocês como empreendedores. A gente fala muito isso, franchising é muito família, franquia é muito família. E vocês falaram uma coisa, e eu estava lembrando aqui, né? Não sei se vocês sabem, eu escrevi o livro 7 Franqueábitos. O segundo hábito é trabalhar com e para franqueador. Então vocês falando aqui de eu gosto de implementar, eu gosto de testar, para poder trazer feedback para a franqueadora, eu acho que essa é uma dos grandes pontos de tornar um franqueado de alta performance. Olha, passa rápido, eu sempre faço uma pergunta final, que é uma pergunta surpresa, daqui a pouco não vai ser mais, quem já assistiu meus episódios vai saber qual é, mas é legal porque pega de supetão um pouco aqui o nosso bate-papo. Eu peço para vocês darem uma dica, ou dar uma inspiração, até para quem está ouvindo a gente, mas eu queria ouvir de vocês, se teve na vida de vocês
algo ou uma pessoa que marcou ou que marca a sua vida, ou um livro que você leu, que você tirou ali um insight. Teve aqui um caso, teve mais de um já, de um filme que a pessoa assistiu e falou, nossa, esse filme marcou, e é toda vez que eu lembro desta cena, não sei o que mais. Teve gente que falou de um podcast, teve gente que falou de um profissional que trabalhou com ele. Eu tô sendo longa a pergunta, vai dar tempo para vocês pensarem, né? Teve alguém, uma pessoa, um livro, um dia, teve uma vez que foi para uma música, que sempre que ouve aquela música dá uma acalmada. Teve algum fator que vocês gostariam de compartilhar aqui com pouca gente que está vendo a gente aqui? Eu tive um chefe que se tornou amigo. Olha que legal. Que primeiro me ajudou a perceber a minha competência e que me ajudou a forjar comportamentos de responsabilidade. Lembra o nome dele? É seu André amigo? Teixeira. Falar um oi pro André, André, que bom, olha aí, fez parte da vida da Fábia. Então, ele me encaminhou nesse processo de perceber as minhas habilidades, a minha capacidade e de ter esse comportamento empreendedor que eu disse lá. Eu sempre busquei entender para além da minha função. Olha que eu sempre gostei de ter uma visão macro das coisas. E aí você leva isso até hoje? Até hoje. Eu sempre busco estar um passo à frente da análise para eu, né, enquanto empreendedora agora do nosso próprio negócio, ter um pouco mais de previsibilidade, de pensar o que eu posso fazer para avançar mais, ainda que tenhamos uma franquia que nos dá pleno suporte, né, dentro dos treinamentos e para além deles, quando a gente pega o telefone de qualquer um deles e consegue falar. Mas eu tenho a minha jornada também que eu posso me antecipar, antes mesmo do que a franquia, né, pode trazer. Porque o meu recorte lá da minha região, quem conhece bem sou eu. Muito bom. Então, muito essa bacana. Visão. E você, Danila? Eu falei muito da minha mãe, né? Minha mãe está muito do meu lado, na verdade, na unidade, literalmente. No dia a dia, literalmente. Mas eu vou falar meu pai. Meu pai, na verdade, foi quem me colocou no Comum quando eu era criança. Olha que legal. Porque muita história vem pela mãe, procura. Foi meu pai que viu no jornal. É vivo? Demilson, Manda um oi pro seu Demilson. Beijo, pai. Ele viu no Comum e ele viu. Meu pai sempre foi assim. Então, meu pai me ensinou que a gente não pode ficar ali fechado somente naquele mundo, que a gente tem que expandir. Então, tudo que era curso de qualquer coisa. A gente brinca que minha irmã fez um curso de dessalinização da água. Ela trabalha com isso? Não, mas ele achou que é para poder ampliar seu pensamento. Olha que bacana. Então, meu pai trouxe isso para mim muito forte. Meu pai é uma pessoa que ele todo dia lê bastante. Ele ensinou a gente a isso, a ter o hábito de leitura em casa, a buscar livros, buscar informações. Então, minha maior inspiração, na verdade, de buscar e de querer, por exemplo, testar coisas novas, de ir atrás, quando o Comum propõe algo, não quero testar, é meu pai, porque ele sempre fala isso pra gente. Ele disse, a gente não pode ficar ali nesse mundo fechado, vamos ampliar os horizontes, porque a gente tem um mundo todo de informações, de ideias, de conhecimento, e tudo agrega. Tudo que você pegar ali, num momento você vai utilizar. Então, meu pai sempre foi essa pessoa. Então, seu Demilson, eu quero agradecer bastante para ele, porque realmente ele traz muito... Eu tenho muito disso, né, dentro de mim. E sabe que você falou de capacitação? A gente teve, eu vou lembrar mais recentemente da Ana Carla, que é uma das maiores franqueadas do Comum, né? Sim. E ela falou que uma das grandes dicas que ela dá é sempre se manter capacitada e com a mente aberta e aprender. E teve já outros franqueados que passaram por aqui. E é uma característica, se eu não me engano, é o meu 5º hábito, que é você estar buscando capacitação o tempo inteiro. E não achar que não deixar que o dia a dia que te consome não te dê espaço para você buscar a capacitação. Você precisa buscar. Vocês entendem que isso é relevante também, né? Perfeito. Então fica aqui a dica. Gente, quero só agradecer. Muito obrigado por vocês duas terem estar aqui, poder compartilhar histórias, dicas valiosíssimas que vocês deram, inspiradoras. E só tenho que dizer muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigada também. Muito obrigada pela oportunidade de falar mais um pouquinho do Comum, nosso trabalho. A gente fala, né? Pode ficar falando de tudo. Muito bom, delicioso. Não, os papos aqui estão deliciosos, é difícil dizer qual foi o mais gostoso. Eu estava até falando sobre isso com o Cleiton, que é o diretor lá do Comum, falando sobre essas conversas. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez para estar aqui no Divã. E o Divã se encerra mais esse episódio aqui de Porto de Galinhas. E eu convido você a deixar seu comentário, a deixar sua dica, a deixar o seu like aqui, a compartilhar com outros franqueados. Joga lá nos grupos de franqueados, joga lá nos grupos da família e me diga que tem alguma coisa que você não gostou. Críticas são super bem aceitas, pode mandar no privado, tô brincando, pode escrever aqui embaixo também, que a gente quer melhorar sempre. Foi um prazer estar com você. Tchau, tchau, que tem mais, segue no playlist ali que tem bastante episódio bacana pra gente ter mais experiências sobre franquia e dia a dia de operação. Obrigado. Tchau, tchau.
Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.